Boa noite, amados irmãos. Vamos começar o nosso culto vespertino da Igreja Presbiteriana do Crespo, nesse dia 29 de abril de 2020. Vamos começar louvando a Deus com o cântico número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. A seguir, irmãos, vamos ler o Salmo número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes de água alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus abençoe esta leitura da sua palavra e ela fixa em nossos corações. Vamos agora orar em família, cada um orando pelas suas necessidades e louvores que certamente Deus deu motivos para nos alegrar.
olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ler mais um salmo na capítulo 63, Buscando a Deus. É um salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória,
porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos jacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que preferem mentira. Vamos louvar a Deus com um cântico chamado Ao Orarmos, Senhor. Nossas vidas em pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Agora fazer as nossas orações e eu vou orar com vocês. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado que podemos cultuar a Ti, que neste país nós temos liberdade de falar aos outros de Jesus. Agradecemos-te, Pai, por todas as pessoas que podem ser ajudadas no tratamento, nos hospitais ou até em casa. Te agradecemos pelos médicos e enfermeiras que tanto nos ajudam nas horas de tribulação. Te agradecemos pelas nossas autoridades, que por bem ou por mal estão fazendo tudo para fazer com que nós tenhamos o que comer e suprem as necessidades básicas da nossa existência. Te agradecemos, Pai, por aqueles que trabalham nos campos e continuam a produzir os alimentos, e aquelas fábricas que processam alimentos, e nos prateleiras de supermercados nós podemos ver que ainda tem bastante para comer. Obrigado, Pai, porque nós podemos ser igreja de Ti, que nós podemos saber que Tu és um Senhor que é o nosso Pai. Nós pertencemos a Ti e ninguém nos arranca das Suas mãos. Porque o Teu apóstolo Paulo fala que o Teu amor para nós é tão grande que ninguém pode nos fazer realmente mal. E Pai, faz com que nós vivemos essa certeza,
para que a gente não se desanima e pensa que o mundo acabou. Pai, nós queremos Te também clamar por aqueles que estão trabalhando para a nossa saúde, que Tu os abençoe ricamente. Te pedimos também por aqueles que estão pregando a palavra e que fazem com que as pessoas sejam confortadas. Te oramos por todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nesta epidemia e pedimos, Pai, que eles também possam se voltar a Ti e de Ti ter toda a esperança. Porque, Pai, nós sabemos que Tu és um Deus misericordioso e que Tu não estás sempre irado, mas Tu és infinito na Tua misericórdia. E por isso, Pai, que nós intercedemos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos e irmãs na igreja, pelos nossos pastores e dirigentes, pelos nossos vereadores e prefeitos, pelos nossos governadores e pelos nossos presidentes e ministros. Te oramos também pelos juízes, para que eles sejam corretos e justos, para que eles não se aproveitem da situação para se enriquecer. Ó Pai, nós queremos Te agradecer que Tu tens abençoado a nossa igreja, que nenhum de nós está seriamente doente e aqueles que estão em recuperação. Te agradecemos por aqueles que foram curados, Pai, por aqueles que passaram por esta doença e se curaram, mesmo também não sentindo muitos sintomas. Te agradeço, Pai, pelos professoras e professores e equipe que está cuidando da Escola Betel. Que Tu abençoes aquele trabalho e faça com que as crianças possam continuar a receber as aulas via os meios virtuais. Te agradecemos, Pai, pela saúde que nos tem dado, pelo amparo que nos tem concedido. E, Pai, sabemos que um dia nós seremos também glorificados com a Tua glorificação. Pai, nós também queremos confessar que muitas vezes duvidamos de Ti, que muitas vezes achamos que Tu nos esqueceste, que muitas vezes nós sentimos-nos abandonados. Ó Pai, nos perdoa, porque nada é mais certo do que o Teu amor, o Teu cuidado para conosco. Pai, que a Tua boa mão esteja conosco, com a igreja. E Pai, nós Te pedimos também que agora a palavra que vai ser proferida pelo pastor Francis Naldo possa tocar profundamente no nosso coração e possa lá fazer a bênção necessária para podermos viver esta vida neste mundo, peregrinos que somos, porque na realidade, Pai, nós estamos esperando algo bem melhor por causa das Tuas promessas. Seja louvado, Deus, de todo o coração. Em nome de Jesus Te pedimos e agradecemos. Amém. Oi, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, paz de Cristo para todos os irmãos. Estamos aqui continuando louvando ao Senhor, bendizendo o Seu nome. E assim, convido você agora a continuar aí sentado com a sua família, né? Sei que já tivemos um período de louvor, de adoração, com cântico. Agora vamos adorar o Senhor, ouvindo a Sua palavra e o que Ele tem para falar conosco. Invocamos que Ele fale aos nossos corações, fortaleça a nossa fé e a confiança nele. Assim, eu sei que todos nós estamos com saudades de estarmos presentes e assim nos confraternizarmos, né? Não sabemos até quando vai esse tempo, mas pedimos ao Senhor que Ele abençoe esse momento de compartilhar a Sua palavra com os irmãos. Então, abra aí, pegue a escritura, coloque aí ao lado na sua mesa, onde você está com a família, e vamos estudar um pouquinho, ouvir um pouquinho a palavra do Senhor, né, sobre a necessidade de orar sempre. É o tema de hoje que eu tenho para compartilhar com os irmãos, né? Vim orando essa semana, no meu devocional, é uma palavra, a gente fala breve, mas
assim, acaba vendo um texto ou outro e assim Deus vai falando conosco. Então vamos lá. Peço aos irmãos que abram já em Lucas, vai ser o nosso texto base, Lucas capítulo 18. Vamos de 1 até o versículo 8. Então vamos lá. Mas eu queria primeiro orar com os irmãos, né? E pedir assim graça do Senhor para as nossas vidas, para que Deus fale conosco verdadeiramente sobre a oração. Assim, sempre é hora de orar, né? A Bíblia diz que na oração sejais perseverantes, assim, na oração sejam fervorosos de espíritos, né? São exortações da Bíblia, são conselhos bíblicos para nós. Então nós vamos verificar hoje esse tema, necessidade de orar, que é o que Jesus ensina aqui em Lucas capítulo 18. Vamos orar, peço que os irmãos orem comigo também nesse instante. Pai, louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Obrigado porque o Senhor é Deus e não há nenhum outro. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio assim de vontade própria, de moto próprio, Senhor. Não foi constrangido por ninguém, mas Tu veio e se deu por nós, por amor. Nós Te bendizemos, Senhor, porque sabemos que não éramos e não somos merecedores desse tão grande amor, Senhor, que nos alcançou. Obrigado porque Tu sustentas nossas vidas. Obrigado porque quando olhamos para nós mesmos, vemos miséria, pecado, nos desesperamos. Mas quando olhamos para Ti, Senhor, encontramos esperança, encontramos no Senhor, assim, paz, sossego, a paz de Cristo. Vem no nosso coração porque confiamos nos Teus méritos, Senhor Deus. Esperamos em Ti todo o tempo. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu-nos quando clamei por socorro, Senhor. Que assim seja nesse instante, Senhor. Clamamos a Ti, que Tu fale ao nosso coração sobre a necessidade que temos de orar sempre, sem nunca esmorecer. Pai, que é o tema aqui de Lucas capítulo 18. Oramos no Teu nome para a Tua glória. Amém, amém, amém. Bom, irmãos, a palavra de hoje então é sobre oração. E já pedi aos irmãos para abrirem aí Lucas capítulo 18, no Evangelho de Lucas capítulo 18, de 1 a 8. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos antes de irmos direto a esse verso é o seguinte, que a própria Escritura também diz para nós, ela ensina para nós, ela fala para nós, assim, ela diz, e isso está em Romanos 8, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas e diz, porque não sabemos orar como convém. Né? Isso, a Escritura já inicia dessa forma, né? Falando sobre a questão da oração. Já vai nos alertando, né, aqui em Romanos 8, verso 26, que nós não sabemos orar como convém. E isso é importante nós reconhecermos, né? O texto é Romanos 8, 26. Eu vou ler o texto todo para os irmãos, mas o destaque que eu quero fazer é esse que a Escritura está fazendo, né? Nós não sabemos orar como convém, porém o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Deixa eu ler o verso todo com os irmãos. Capítulo 8, verso 26 de Romanos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E ele diz, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E isso é importante reconhecer, que nós não sabemos orar como convém, que nós não temos essa capacidade, esse entendimento assim de todos os desígnios e vontade de Deus e como Deus age nas circunstâncias, né? Assim, na nossa vida, no mundo, na sociedade, né? Às vezes nos foge esse entendimento. Então, quando a Escritura diz para nós que nós não sabemos orar como convém, né? É como, assim, podemos dizer mais ou menos assim, o que pode ocorrer conosco, né? Pois pode ocorrer ignorarmos em nossas orações os propósitos de Deus. Por não sabermos orar como convém, pode ocorrer que venhamos a ignorar em nossas orações, né, os propósitos de Deus. O que é que eu quero dizer com isso nessa
nessa colocação, né? A maneira como Deus age, né? Às vezes não entendemos bem, né? Como Deus tem planejado, Deus tem estabelecido as metas e aonde Ele quer chegar, né? O pastor Augusto Nicodemos, é uma frase que é dele, ele coloca desse termo, né? Deus garante a chegada, né? Como esse percurso de como vamos chegar lá, né? Às vezes não é revelado para nós. A chegada é certa, né? A sua presença diante dele, né? Isso é certo. Então, ainda, por isso, às vezes, nos inquietamos, achamos que demora muito as respostas de oração, né? Às vezes nos desesperamos, né? nesse percurso, né? E assim, eu quero completar isso com um verso que está lá em Isaías 53, verso 8, né? Que diz, a Escritura diz também, né? Em Isaías 53, 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está falando isso para o povo de Israel, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E eu quero ligar isso aos planos de Deus, aos projetos de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida, no mundo, na sociedade, né? Na igreja. Então Deus tem esses planos, que às vezes nós não entendemos ele totalmente, né? Assim, o seu percurso. Então, veja bem, quando a Escritura diz que citando Isaías 53, 8, que os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos, né? Todavia, né, também a Escritura afirma em Jeremias, né, que ele tem pensamentos de paz para nós, pensamentos de paz para o seu povo, pensamentos de paz para o povo de Israel, para a sua igreja, para o crente, para aqueles que são escolhidos dele, né? Mas o que eu quero dizer nesse percurso é assim, mesmo que ele tenha esse pensamento de paz, mas muitas vezes não conhecemos esse caminho ou como Deus chega a esse caminho de paz que vamos trilhar em nossas vidas, né? Então, nesse íntere, né, da nossa existência, dos planos de Deus, até chegarmos lá, né, nesse plano de Deus, nesse ápice, né? Assim, esse percurso às vezes nos é oculto, nós pensamos de outra forma. Deus tem um plano, às vezes, que nós não conseguimos entender sobre isso. E essa parábola vai ensinar que nós achamos que demora, que parece que está tardando, parece que nós oramos, e por isso sim a oração não vem resposta. Onde é que está a resposta? Tanto tempo, tantos anos, né? É nesse sentido que eu estou fazendo a aplicação desse texto. Eu vou ler o texto todo de Isaías 53, 8, e depois vou ler o de Jeremias 29, de 11 a 13, que vai dar mais sentido para os irmãos, onde eu quero chegar com esse ponto de, às vezes, ignorarmos assim, como Deus age nesse processo. Então, Isaías 55, 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, aos nossos olhos, às vezes, não conseguimos ver como Deus tem esses planos de paz para nós. Em Jeremias 29, de 11 a 13, ele diz que ele vai ouvir as nossas orações e diz que ele cuida de nós. O texto diz o seguinte, Jeremias 29, 11 e 13. Abra aí e acompanhe a leitura, ou leia comigo, né? Porque eu bem sei, diz Deus, é o povo de Israel, mas essa palavra é para nós. Ele está falando aqui para o povo de Israel, mas está falando hoje para nós, para a sua igreja, para aqueles que pertencem a ele também. Essa palavra vale para nós com toda certeza. Então diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, né? Caminhos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, diz também a Escritura. Aqui tem promessa de Deus dizer que tem caminho de paz para nós. Aqui tem a promessa
de dizer que Ele vai ouvir as nossas orações, que Ele ouve as nossas orações, talvez não no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, é o que vai ensinar essa parábola do capítulo 18, mas vai dizer que Deus ouve e que Deus responde sim às orações, que Deus está atento às orações do seu povo. Então vamos lá, né, para o capítulo 18 de Lucas, por favor, abra aí em Lucas 18 e vamos ler o texto então, junto com os irmãos. Esse é o nosso texto básico, vamos talvez ver um verso ou outro, mas depois os irmãos voltem para cá, para esse texto que estamos compartilhando. Então diz assim, capítulo 18 de Lucas, mas eu quero só fazer um contexto aqui. Se você abrir no capítulo 17, se você verificar o capítulo 17, no verso 20, ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, né? A sua ascensão, né? Quando Jesus subiu aos céus, mas agora estamos aguardando a segunda vinda do Messias, do Cristo, né? Que vem em glória. E o capítulo 17, verso 20, está falando dessa segunda vinda. Na verdade, esse capítulo 18, ele está dentro desse contexto da segunda vinda de Cristo. Se você verificar, né, o verso 20 diz assim, só para falar para os irmãos e dar esse contexto maior, capítulo 17, 18, né, até aí, até o finalzinho do 18, até o verso 31 do 18, é como se fosse um contexto só, uma explicação só. Tem várias histórias, mas elas se intercambeiam aí, faz parte uma das outras, né, essa história, né, tem a ver com esse contexto da segunda vinda do Senhor. Então, no verso 20 diz assim, olha, 17 e 20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu os seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E ele vai falando sobre a vinda dele, né? Ele vai falando sobre como foi nos dias de Noé, assim será no dia do Filho do Homem, casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e tomou a todos. Quando chega no verso 31 do 17, ele fala, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Está falando dessa segunda vinda, esse contexto, né, da segunda vinda. E veja bem, e aí se você vê no capítulo 18, que ele vai ensinar sobre a oração, o próprio Senhor Jesus vai ensinar-nos, né, sobre a oração, que é o texto que eu quero explorar com os irmãos. Eu estou tentando dar esse contexto e dizer para os irmãos que esse capítulo 18 está dentro desse contexto da segunda vinda do Senhor. Se você abrir no capítulo 18, veja bem, o verso 8, ele fala também dessa segunda vinda de Cristo. Olha só o que fala no verso 8 do capítulo 18. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, quando retornar o Senhor, quando ele voltar novamente, ele achará fé na terra? Então, todo esse capítulo tem a ver com essa parte, esses termos escatológicos também da vinda do Senhor. Mas vamos lá. Veja bem, antes de entrar mesmo no 18, ainda o verso 37, eu já leio com os irmãos o verso 18. Olha, no verso 37 diz assim, e aí, então, 17 e 37, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Né? Quando é que vai suceder esses acontecimentos? Né? Aonde que vai ocorrer essa tribulação, essa perseguição, essas coisas que antecedem a tua vinda? Aí Jesus respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, que é uma passagem que é repetida lá em Apocalipse, né? Um tempo de perseguição, um tempo de tribulação que antecede a vinda de Cristo também, né? E ele coloca ali em Apocalipse, né, que realmente há mortes, né? Chega a referir em Jerusalém mesmo como que o sangue, os abutres, né, assim, devorando pessoas, né? Há um grande morticínio, é um juízo de Deus ali, você vê em Apocalipse, no livro, quando vai sucedendo os acontecimentos ali acerca
do juízo de Deus sobre a terra. Então essa é uma expressão, né? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres, ele diz, né? Isso quer dizer morte espiritual também, né? Pessoas mortas espiritualmente, nesse sentido. Vamos lá para o capítulo 18 e verificar o que Deus nos fala, o próprio Senhor Jesus, né? Nos fala e ensina sobre oração, o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. É o seguinte, né? Contudo, a Escritura afirma que há necessidade de orarmos sempre, sem esmorecer ou perder a esperança. E é o próprio Senhor Jesus que nos ensina a orar com perseverança e confiança nele. Aqui ele mesmo está ensinando no capítulo 18, né? Então, começa dizendo assim o capítulo 18. Vamos lá. Disse-lhe, primeiro versículo, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. E aí Jesus, nesses versos 6, 7 e 8, ele faz as aplicações dessa história. E aí no verso 7 ele diz, então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Bom, verificando esses versos, né, e o que Jesus quer nos ensinar com ele, né, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que o Senhor Jesus ensina, por meio dessa parábola, né, o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né, diante de toda e qualquer circunstância. O desafio é esse, né? Ele já inicia falando sobre esse propósito, né, de que a sua igreja, o seu povo, os crentes, nós temos aqui assim, responsabilidade e privilégio, né, nesse chamado do próprio Senhor Jesus para as nossas vidas, né? E você verifica que esta é uma parábola de contrastes. Vai comparar esse juiz iníquo que atende por importunação a viúva, né, que não temia a Deus nem a homem algum, né, e ele assim atende, né, e vinga uma viúva que o importunava, né, julga a causa dela. Quanto mais o justo juiz do universo não julgará as nossas causas, ou não atenderá as nossas orações, ou não ouvirá o nosso clamor, que clamamos a Ele dia e noite, né? Por certo Ele ouvirá, né? E é o que garante o texto, é o que garante o próprio Senhor Jesus, né? Porque Ele usa uma expressão, Ele fará, né? Mas ainda nesse contexto, nós vemos aqui a figura da viúva, né? No Antigo Testamento, a viúva representava com os órfãos, os desamparados, os destruídos e destituídos de todos os recursos, na verdade, né? Você encontra lá no Salmo 68, verso 5, e diz que o Senhor Deus é o juiz das viúvas, né? Pai de órfãos e juiz a expressão mesmo é juiz das viúvas, né? Colocado dessa forma. Então, falei para os irmãos que quando chega no verso 6, 7 e 8, ele vai fazer a aplicação dessa parábola, o Senhor Jesus. Ele conta essa história, né? Havia um juiz iníquo, né, numa cidade, não temia a Deus nem homem algum. Havia também uma viúva nessa cidade que tinha uma causa, vai esse juiz, ele vai narrando ali do versículo 3 ao 5, mas quando chega do 6, 7, 8, ele faz as aplicações, o que ele quer nos ensinar sobre oração, sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca perder a esperança, sabendo que ele vai responder,
né? Mas ele diz aqui, ele pontua sobre tempo, sobre demora, ele ensina essas coisas para nós, para a sua igreja, para o crente, para as nossas vidas, né? E ele conhece mesmo a nossa estrutura nisso. Então, no versos 6 e 8, Jesus faz a aplicação. O que ele quer ensinar para nós? Por isso ele diz, considerai o que diz este juiz. Ele diz, na verdade, já no verso 1, né, ele declara o seu propósito nessa parábola, que traz, né, que traz para o crente, primeira coisa, duas coisas pelo menos, responsabilidade e privilégio. Porque ele diz nos primeiros versos aqui, né, ele diz para nós, no verso 1, né, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso é uma responsabilidade nossa, da igreja, do Senhor, né? É um privilégio ao mesmo tempo, né? Eu estava lembrando do verso que, quando fala sobre privilégio, né, o autor de Hebreus diz para nós, achegai-vos, e é uma palavra carinhosa, é uma palavra do que o pai convida seus filhos, né, nessa comunhão com ele em oração, de busca dele, de estar diante dele, de nos derramarmos diante dele, de colocarmos as nossas petições, né, a nossa gratidão, tudo diante deles. Achegai-vos, né, é uma palavra de carinhosa. Achegai-vos, está lá em Hebreus. Achegai-vos diante do seu trono de graça, né, para recebermos graça em ocasião oportuna, diz a palavra do Senhor ali para nós, né? Então isso é um convite também para todo crente. Isso é um privilégio, mas ele coloca também em termos de responsabilidade, o dever de orar, né, pela nação, pela pátria, por nós, pela família, pela igreja, por mudanças em nós mesmos, né, com toda a certeza. E também esse privilégio na oração, o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Citei os versos, Paulo fala isso em Romanos e outras das suas cartas, na oração sede perseverantes, né? Sede fervorosos de espírito, Paulo fala isso também em Romanos para nós, né? Nas suas exortações. Então, o dever de orar sempre e nunca esmorecer, e ele faz aplicação porque não devemos esmorecer e sempre orar. E está no verso, por quê? Perguntaria, porque Deus fará, porque Deus vai responder, porque Deus vai ouvir as nossas orações. E é o que ele está dizendo aqui para nós no verso 7, né? Ele diz no verso, porque não fará Deus justiça? Ele diz, olha, ele vai atender as orações, porque Deus fará. Por isso não devemos esmorecer, não devemos perder a esperança, né? Devemos orar sempre, sempre, desde essa sua sessão até essa segunda vinda, esse intervalo todo, em toda e qualquer circunstâncias das nossas vidas. Eu sei que isso não é alheio a você, mas é uma palavra para nos desafiar a orarmos com esperança, esperando Deus responder mesmo as nossas orações. Ele diz, do verso 6 então, só interpretando com os irmãos, então disse o Senhor, considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Deus fará justiça, ele diz aqui. Isso é a justiça de Deus mesmo, né? Isso vai acontecer, será tudo por ocasião da volta de Cristo a essa terra. Isso no sentido escatológico. Não há nada que vai passar despercebido. Não há nada que vai ficar impune, né? Se pegarmos o texto lá de Apocalipse, vê quando uma cena, quando está ali aqueles que morreram em Cristo e foram martirizados, e aí quando vai ser vingado o nosso sangue, a maneira que eles foram mortos, né? E Deus diz, ainda tem outros que vão vir, né? Mas será feita justiça com essas pessoas, né, que cometeram essas atrocidades, essas coisas em relação aos santos que pertenciam ao Senhor. Isso generaliza, todos os casos de justiça, acontecimentos, né? É interessante uma frase de Paulo, né, que em Romanos, que ele diz que será julgado os segredos dos corações dos homens segundo o meu evangelho naquele dia. Está lá em Romanos, os capítulos ali, acho que 3, né, versículo, não estou bem lembrado agora o verso, mas no capítulo 3 e 4 Paulo fala isso, né? Ele diz, olha, será julgado os segredos dos corações dos homens, segundo o meu evangelho. Paulo fala essa expressão, né?
mas fará justiça também no momento que estamos vivendo, né? No sentido escatológico dessa ascensão de Cristo na sua subida até essa sua segunda vinda, que somos conclamados a orar, né? Sempre temos o dever de orar sempre sem esmorecer nesse período, né? Mas também Deus entra com justiça, entra respondendo orações nas nossas vidas, em circunstâncias nossas que clamamos a Ele no dia a dia, nesses momentos que vivemos também. E ele usa aí no verso 7 ainda a expressão, ainda a segunda parte, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? E ele usa essa expressão, justiça aos seus escolhidos, aquele que Ele escolheu. Então o termo aqui, escolhidos, né, é usado com exclusividade no Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel, o povo eleito de Deus. Essa expressão escolhidos, né, seria no Antigo Testamento ao povo de Israel. Mas veja bem, o paralelo com isso, desses escolhidos, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, tal como a palavra, por exemplo, servo, né, que encontramos em 1 Crônicas 16:13, quando ele chama Israel de servo e diz que Israel é servo, mas Jacó é um servo escolhido, né, e a sua descendência é escolhida por Deus também. Eu quero ler com os irmãos para dar sentido, 1 Crônicas 16:13, que fala exatamente essa expressão, né, sobre escolhido, Israel como povo escolhido. 16, primeiro livro de Crônicas 16, verso 13, diz assim: vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele diz para nós. Então, a mesma coisa acontece conosco, né? Essa palavra também vale para nós no Novo Testamento. Por quê? Porque diz assim, então, essa ideia de ser escolhido, vou já ler o verso lá em 1 Pedro 2,9, que fala sobre como somos também escolhidos por Deus para esse serviço, para esse anunciar também das boas novas e para pertencer a Ele. Então, aqui une duas ideias, né, quando somos escolhidos por Ele. A ideia, novamente, de privilégio, de responsabilidade e privilégio. Responsabilidade e privilégio. No Novo Testamento é estendido ao novo Israel, que é a igreja, que somos nós. E isso você pode ver aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Essa expressão escolhidos também, assim como Israel foi escolhido por Deus, tendo responsabilidade, tendo privilégios diante dele, assim também nós, a igreja, os crentes, né, são escolhidos por Deus, tendo responsabilidades e privilégios também. 1 Pedro 2, verso 9, diz assim, sobre nós, sobre a igreja: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso em relação aos crentes hoje no Novo Testamento, a igreja também de Deus. Bom, irmãos, então nós vemos aqui, nesse contexto de Lucas 18, e vemos, quando eu digo aqui, é aqui também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? nesse nosso contexto mesmo de vida, de existência. Então, vou usar a expressão, aqui há também, aqui há também um princípio geral quanto à importância da oração persistente e humilde nesse texto, em todas as circunstâncias, né? E o princípio que nos ensina aqui, volte lá, por favor, para Lucas 18, e veja o seguinte, do verso 3 ao 5 de Lucas 18, você encontra a viúva fazendo uma petição. Ela pede, né? E não tem nada de mais em pedir, né? A viúva pede, devemos pedir, e não tem nada errado com isso. Se você, eu falei para os irmãos que está tudo interligado, né? Capítulo 17, as suas histórias ali que são várias, né? Depois tem o capítulo 18 que vai entrando, tem toda essa questão escatológica, né? Da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo,
mas essa viúva pede, ela pede que seja julgada a sua causa, né? E nós também devemos pedir, não é errado, a oração de petição, ela é lícita nas Escrituras, podemos pedir por nós, pelas nossas causas, ela pede pela causa dela, e por isso eu digo, olha, se você verificar o capítulo 18, o verso 8 encerra essa oração, mas o texto continua, e Jesus vai ainda dentro desse contexto, olha, não parou aí, propôs também, do versículo 9 ele vai dizer, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. É como se ele continuasse, desse continuação sobre a oração ainda, porque o texto vai falar sobre a oração ainda, da parábola do publicano e do fariseu. Diz que eles desceram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E é muito interessante essas histórias, e eu quero fazer só uma breve aplicação dessa história dentro desse contexto de pedir. Se você observar, o fariseu mostra o seu currículo, né? Ele começa aí, acho que no verso 11, né? Ele diz, ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele viu entrar os dois no templo, né? E ele ora desse jeito, né? Diz, e ele não pede nada para si. Ele não pediu coisa nenhuma, parece que ele se congratula nos seus feitos, nas suas realizações, mas Jesus ensina nessa parábola que ele orava de si para si mesmo, eram autoelogios que ele estava dando, né? Mas é interessante, quando chega a vez do publicano, né, ele pede, no verso 13, ele se mostra como essa viúva, como nós devemos nos colocar diante de Deus necessitados, é aquela história que Jesus conta, sem mim nada podeis fazer, né? Que ele coloca em João essa expressão. Então, ele pede. O publicano pede humildemente. Diz que ele não, diz no verso 13, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, né, que era costume, né, orar com os olhos dos céus, levantando as mãos na época, mas batia no peito, aí ele pede com humildade, pede reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua fragilidade, a sua incapacidade mesmo. Ele diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. E esse bater no peito mesmo, né? Ó Deus, sê propício a mim, pecador, que é bem interessante isso. Então, devemos pedir, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Porque há orações de petições, de confissões, de intercessão, de gratidão, de intervenção de Deus, que pedimos a intervenção de Deus. Deus, né, olha para as suas ameaças, como a igreja orou, né, vê as suas ameaças, concede aos teus servos que têm intrepidez para anunciar as boas novas. É uma oração que pede a intervenção de Deus, que pede a boa mão do Senhor, que pede o agir de Deus, né, nesse sentido. É claro que temos vários tipos de oração, então aqui nós vemos aqui também essa viúva e esse publicano pedindo também, né? E então, continuando com os irmãos, a interpretação da parábola, ele vai até o verso 18, 7, e ele diz o seguinte no 7 ainda, parece que está demorando, né, a resposta, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Na nossa ótica, muitas vezes, na nossa visão, na nossa maneira de ver, na nossa compreensão, no nosso, assim, às vezes, coração, né, nós dizemos, poxa, está demorando, já era para ter chegado, já era para ter mudado essas circunstâncias, essa situação, né? E Jesus está ensinando o seguinte aqui sobre essa demora, né, no verso 7, ele diz, olha, toda demora, o que nos ensina? Toda demora tem uma razão. Por exemplo, fortalecer aquele que ora, né? Talvez a circunstância, a situação não mudou, porque tem coisas na minha, na sua vida, que Deus quer transformar, quer mudar, quer nos fazer parecer a imagem do nosso Senhor, chegarmos à estatura, como diz, de varão perfeito, no sentido de parecer com Cristo, né? Há mudanças ainda que precisam ser feitas na nossa vida, na nossa existência, né? Então, e a outra coisa é oferecer oportunidade também nessa demora para arrependimento para aqueles pelos quais oram os cristãos, né? Isso me faz lembrar também quando Pedro diz que
Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada, mas Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, né? Mas que todos cheguem ao pleno arrependimento, né? Por isso a sua vinda às vezes é retardada, né? Nesse sentido, esperando que o Evangelho progrida e atinja outras vidas, outras pessoas, que cheguem, venham chamar outros a crer e a confiar nele. Isso nesse aspecto, por isso diz, embora pareça demorado em defendê-los, ele diz. Mas ele diz o seguinte, que depressa. Na ótica de Deus, ele usa essa expressão aqui, que está no verso 8, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Na maneira de Deus ver é diferente da nossa. Por isso que desde o início eu falei que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos dele não são os nossos caminhos. Ainda que ele tem pensamentos de paz para nós, mas é no tempo dele, na hora dele, ele muda e transforma essas coisas, né? À sua maneira. E então, quando ele diz depressa, é de acordo com o tempo de Deus e não de acordo com a nossa percepção sobre os fatos e as circunstâncias. Isso é bem claro aqui no ensino. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo, olha, Jesus está dizendo, Deus fará justiça. Deus há de ouvir. Então, nesse contexto mesmo, falei, no contexto de Lucas 18, no nosso contexto que estamos hoje, de existência nossa, desse momento, né? Os crentes perseguidos são encorajados a orar, confiantes em Deus, durante esse intervalo que há entre essa ascensão e a segunda vinda do Senhor em glória para buscar a sua igreja. É esse percurso mesmo, é esse momento mesmo. Sempre orar e nunca esmorecer. O desafio é esse, né? Só vem intensidades talvez, só vem momentos que não compreendemos, ou momentos que precisamos fazer aquela oração de gratidão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido e foi misericordioso para comigo, para com os meus, né, nesse sentido. Então, sabendo que o período, nós temos que orar, sabendo o seguinte, o último verso aqui do capítulo 18 diz assim, né? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma interrogação que Jesus faz, uma indagação, né, que ele está colocando. Sabe por quê? Porque o período que antecede a volta do Senhor será marcado por 3 coisas pelo menos, né? Perseguição, apostasia e descrença. Está lá em Marcos, está lá em Mateus 24, verso 9. Né? Isso vai ocorrer. Ok, irmãos, então eu quero só finalizar com os irmãos, só citando 2 casos de orações no Antigo Testamento para nós, um do Antigo Testamento e outro do Novo. E eu vou só ler brevemente, vou fazer essas aplicações de modelos de orações para nós. E primeiro é 2 Crônicas, capítulo 1, segundo livro de Crônicas, né? Capítulo 1, verso 7. Né? E a oração de Salomão. Salomão está aqui como que tem um sonho à noite, e ele está nesse sonho, está orando a Deus, e Deus fala assim com ele, e é muito interessante, porque o verso começa assim, o capítulo 1 de 2 de Crônicas, capítulo 1, o verso 7, começa dizendo, olha só que fantástico essa expressão, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, pede-me o que queres que eu te dê. Olha só, já pensou Deus diante de nós, diante de você, pede-me o que queres que eu te dê, fala para o rei Salomão, e ele como que dormindo aqui, né, tendo essa oração, respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. E ele diz, verso 9, agora pois, ó Senhor, Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi. Ele diz, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre o povo, sobre um povo numeroso como o pó da terra. E aí ele faz uma petição. Eu penso que aqui é uma petição mesmo. Ele diz, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele pergunta. E aí já vem uma resposta direta de Deus no verso 11. Ele diz, disse Deus a Salomão, porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não perdiste riqueza, bens ou honras,
nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo sobre qual te constituí rei. E aí Deus vai falando e aplica novamente. Então ele diz: sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, depois de ti, e não haverá teu igual. Salomão fez o pedido correto aqui, ele pediu, mas é interessante que ele pede, pede para servir, ele pede para ser útil a Deus e ao seu povo, ele pede conhecimento e sabedoria. É uma oração corretíssima, é uma oração que Deus louvou essa oração dele, ele ganha até um bônus, Deus diz: olha, eu vou te dar conhecimento, sabedoria e conhecimento, e aí ainda vou te dar coisas que tu não pedistes, no sentido de bens, riquezas e tudo mais. Então Salomão fez isso, e eu penso que podemos fazer, pedir por nós, como a Viva pediu, pedir por ele, como o publicano pede, pedir como Salomão pediu para cumprir a palavra que foi dado a Davi, que teria um descendente no seu trono como era ele, mas Salomão pede correto também, como nós devemos pedir: Senhor, me ajuda a ser útil, me dá a oportunidade de ser útil no teu reino, para os meus irmãos, para a tua igreja, para o teu povo, para a nação, para a sociedade. Esse é um pedido que realmente agrada a Deus, e nós vemos aqui na Escritura. Bom, finalizando com os irmãos, a outra breve passagem que eu tenho para ler é quando a igreja está em oração, lá em Atos. Lá em Atos, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a igreja em oração, e era uma perseguição grande, era um momento de perseguição. Eles tinham acabado de ser presos, na verdade, esses homens, e são soltos e são proibidos, e dizem para eles, assim no capítulo 4, no verso 18, os sacerdotes ameaçam: se vocês falarem nesse nome, se vocês anunciarem esse evangelho, se vocês falarem dessas boas novas, vocês vão ser mortos, presos e mortos. Eles dizem no verso 18, 4:18, olha: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. O que eles fizeram? Eles obedeceram a Deus, é claro, mas diz que no verso 23, olha, a igreja está em oração, eles vão orar, e diz que eles unânimes. Eu não vou ler todos os versos, eu vou ler só 3 versos desse contexto aqui, e depois você pega o contexto todo para confirmar as palavras, ver se é assim mesmo que está colocado lá. Mas diz assim no verso 24, quando eles se reúnem depois desse acontecimento, foram presos, soltos, proibidos de falar, e eles vão unânimes orar, e eles oram assim, no verso 24, diz: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo mais. Aí eles vão orando e vão colocando unânimes, todos eles, concordando aquela oração. Quando chega no verso 29, eles oram assim, eles colocam essa expressão, diz: agora pois, verso 29, eles usam essa expressão, na sua oração, no meio de toda essa perseguição, eles oram assim, dessa forma, todos unânimes: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. O que impressiona é que, em meio a toda essa perseguição, eles têm no coração deles o pedido, não só por eles, na verdade eles pedem mesmo para que Deus dê para eles intrepidez, ousadia, coragem, para que eles, no meio dessa perseguição, eles anunciem que Jesus Cristo perdoa os pecadores, que Jesus Cristo cancela os pecados, que o Senhor Jesus é cheio de dádiva, de misericórdia, de graça, de bondade, que Ele quer salvar pessoas, que Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eles pedem: Senhor, nos dá intrepidez para fazermos isso, para anunciarmos a Tua palavra, e Tu estende as mãos para fazer curas, sinais, o que precisar para confirmar essa palavra, que é como diz lá em Marcos capítulo 16 também, eles pregavam e Deus ia confirmando essa palavra pelos sinais que se seguiam, diz o texto. Bom, irmãos, eu fico por aqui, essa palavra de compartilhar com os irmãos. Eu só quero finalizar dizendo 2 pequenas coisas breves, Então,
Eu penso que esses dois modelos de oração, na verdade são 4 modelos que eu dei aqui, né? Verso 18, a viúva, o publicano, né, Salomão, e também aqui a própria igreja orando, né? Então, o texto lá que fica para nós é o texto de Lucas 18, verso 1, né? Nós temos como igreja, como crentes, né, o dever de orar sempre, né, sem nunca esmorecer, que gera essas duas coisas, responsabilidade e gera privilégio para o crente. Irmãos, Deus abençoe a todos nós, sua família, e guarde, né, os que estão enfermos, os que estão precisando de oração em relação à enfermidade especialmente. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero louvar o teu nome, te bendizer. Quero te agradecer porque tu tens cuidado de nós. Te agradecer porque o Senhor assim pode despertar-nos para orar, Senhor Deus, diante das circunstâncias, orar colocando a nossa vida diante de Ti, Senhor Deus, que é a coisa mais importante que podemos fazer, é estar diante de Ti, inclinados em comunhão com o Senhor, como uma criança que tem relacionamento com o Senhor, que tem amor pelo Senhor, que ouve e assim e relaciona contigo mesmo, Senhor. Isso faz toda a diferença para a nossa vida, vai além do conhecimento teológico, vai além, Senhor Deus, da obediência oriunda da fé, que provém da fé, mas o relacionar contigo, nessa simplicidade que o Senhor diz, que devemos ser como crianças, Senhor Deus. Que todo aquele que vem a Ti, Senhor Deus, se nós não nos tornarmos como criança, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. E queremos ter essa fé, essa confiança em oração em Ti, como uma criança, Senhor, sabendo que Tu fará, sem demora, Senhor, no Teu tempo, acontecer todas as coisas que estão no Teu propósito, Senhor Deus, soberano, Senhor. Obrigado. Guarda a Tua igreja, o Teu povo. Abençoa aqueles que estão enfermos também, Senhor. Que a Tua graça venha sobre nós, sobre o Teu povo e a Tua igreja. É o que eu oro no Teu nome, para a Tua glória, para hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Ok. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já perdes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar. Quem leva, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me